Boa tarde a todos. Aí no finalzinho do dia, depois de muitas palestras e muito conhecimento, vou pedir permissão para falar lá de baixo. Estava aqui conversando com o Cosme, a mesa. Vamos direto aqui ao assunto e eu prefiro falar aqui de baixo, que eu não consigo controlar aqui não. Então deixa eu ver aqui para ficar pertinho de vocês. Tema espinhoso, a gente acaba de ter a notícia de que uma confederação nacional dos trabalhadores marítimos entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma sindical quanto ao artigo da contribuição sindical ser alterado para a autorização prévia e expressa, e a ADI foi distribuída para o ministro Fachin. Então, já está concluído com o ministro Fachin. Há um pedido de liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade. Ao longo do que a gente for conversar hoje, a gente vai verificar que essa não era uma estratégia que a gente estava imaginando de ser realizada, e vamos ver aí, a sorte está lançada. Trouxe aí um rosinha primeiro para, ao dar boa tarde para vocês, parabenizar e lembrar todas nós mulheres, Outubro Rosa, outubro que faz com que a gente se lembre de se cuidar, de trazer aí, além de tantas atribuições que a gente tem, reservar um tempinho para poder a gente cuidar da nossa saúde. E aí a gente vê qual o caminho seguir. Como estamos hoje no movimento sindical? Por onde nós vamos? Tantas ações, tantos direitos que estão sendo ameaçados. Como fazer essa defesa? Como atuar na defesa dos interesses individuais e coletivos da classe trabalhadora? A gente vai tentar, antes de trazer aí quais as possibilidades de caminho, a gente está trazendo aí que, antes de sabermos qual o caminho, quais são esses caminhos? Então, antes disso, vamos fazer uma leitura. A CLT, que foi aí a bola da vez das alterações realizadas recentemente, ela teve a sua publicação no dia 1º de maio de 1943. Ali, naquele momento, se dizia que o país estava num período de ditadura ou de democracia? Em 1943, 1º de maio, período de ditadura ou de democracia? Ditadura. Mas olha só como foi a publicação da CLT. Estádio de São Januário, 40 mil trabalhadores, elogiando o ato de um governo ditador, que fez uma CLT com a nomeação de uma comissão de juristas, mas trouxe um aspecto de proteção social. Ato de publicação desta nova CLT com a reforma trabalhista. Menor sala do Palácio do Planalto, ministros, ministros e senadores e deputados ladeando o presidente da República, num processo onde não houve nenhuma fala de representante de trabalhadores na lista de presença do ato de divulgação da reforma trabalhista, não tem nenhuma assinatura de representante de trabalhadores. Nós vivemos isso foi no dia 13 de julho de 2017, nós vivemos um período de ditadura ou de democracia? Qual o período que a gente está? Dita democracia? Por que a importância de fazer esse destaque? Para poder a gente analisar qual é o cenário. O tempo que foi feita a CLT em 1943, onde foi elaborada a regra da CLT, foi o dobro
do tempo adotado para desmontar a CLT. Agora, num período de democracia onde deveria vigorar necessariamente o diálogo, a construção democrática, uma percepção de avanços de direitos sociais. E o que a gente mais se depara ao colocar no amigo Google reforma trabalhista, retrocesso social, é o que mais aparece. Trago esse cenário de âmbito nacional e aí eu entendo que é importante destacar que, embora a gente esteja o tempo todo falando de CLT, que a reforma trabalhista alterou a CLT, Sérgio, a gente se depara que ela não alterou só a CLT. Ela já alterou leis previdenciárias e já alterou lei do Fundo de Garantia. Quando a gente verifica ali que houve alteração da Lei 8.212 e da Lei 8.036, eu posso dar, por exemplo, que a alteração proposta no Fundo de Garantia é de que foi criada uma modalidade nova de rescisão de contrato de trabalho. Hoje nós temos vigindo apenas a rescisão por pedido de demissão, a rescisão sem justa causa. Agora foi criada a modalidade da rescisão de comum acordo. Na rescisão de comum acordo, há quem possa imaginar que apenas legalizaram aqueles acordos que a gente já vinha fazendo, de libera o aviso prévio, libera a multa do FGTS e o trabalhador ficava trabalhando muitas vezes sem carteira assinada, mas recebendo seguro-desemprego. Nessa regulamentação da rescisão por comum acordo, existem modificações profundas na questão do FGTS. Na questão do FGTS, todo trabalhador que for demitido por comum acordo, eu digo demitido mesmo, que tiver sua rescisão por comum acordo, ele só pode receber 50% do aviso prévio, 50% da multa do FGTS, 80% do depósito de FGTS que ele tiver na sua conta. E está vedado o recebimento do seguro-desemprego. Como assim? O depósito que está lá do FGTS, dos recursos do próprio trabalhador, que o governo está com ele lá na conta, ele não vai poder sacar? Não. O saque está limitado em até 80%. Nós estamos aí diante de um confisco de um dinheiro do trabalhador de 20%. Zilmara, me dá um exemplo do que foi alterado na Lei 8.212, que trata da Seguridade Social. Lá existia um dispositivo que qualquer modalidade de contrato tinha que assegurar o recolhimento do piso mínimo da Previdência por parte do empregador. A partir de agora, com a inovação dessa contratação intermitente, tem um dispositivo na reforma trabalhista que diz: cabe ao empregador o recolhimento sobre o valor que ele paga durante o mês. Então, quer dizer que as horas que eu trabalhei durante um mês no contrato intermitente totalizaram R$ 400 ao final do mês. O meu empregador só vai recolher sobre R$ 400 a Previdência? É. E aí eu estou crente que eu estou contando o tempo de serviço. Quando chegar o período de me aposentar, eu vou descobrir que a Previdência não tem aquele valor recolhido como o mínimo do piso, portanto, ela não estava segurada aquele período todo e não há a contagem para o tempo de serviço dela. Pior, aquela trabalhadora que não teve o recolhimento previdenciário sob o piso mínimo, ela também não está cobertada com todos os outros benefícios previdenciários que nós temos. Essa possibilidade do recolhimento por parte do empregador de valores abaixo do piso
não contemplam aquele trabalhador com a proteção da Seguridade Social. A modalidade do trabalho intermitente, ela permite um recolhimento somente sobre o valor da hora trabalhada durante aquele mês. E se ele foi menor do que o do piso, ele termina recolhendo somente. Caberia ao trabalhador fazer o complemento do recolhimento previdenciário para que ele permanecesse segurado. E isso a gente fez mediante pedidos de informação junto a órgãos previdenciários para poder saber se a interpretação que será dada a partir do dia 11 de novembro é essa que está sendo feita. Para a gente poder fazer agora quais são os novos caminhos, a gente vai partir por esse tripé aí. Vamos iniciar com um cenário, depois passarmos para pegar todos os instrumentos e prerrogativas das entidades sindicais e depois partir para as ações planejadas. Dentro do cenário, no âmbito do legislativo, o que nos aguarda? Mudou o poder legislativo do dia da aprovação da reforma trabalhista até hoje? Qual é o cenário do legislativo? É um legislativo que, se vier uma medida provisória do executivo, ele vai reformular? Acredita que o voto de um senador que aprovou a reforma pode ser reformulado? Quais foram os pontos que foram acordados quando o projeto tramitou no Senado de que merecem qualquer tipo de reparo? Trabalho intermitente, jornada 12/36, participação sindical na negociação coletiva, gestantes e lactantes, insalubridade ser estabelecido grau por negociação coletiva, dano extra patrimonial, trabalho autônomo exclusivo, e ele entende como recomendação ao Poder Executivo de que se estude o modelo de extinção gradual da contribuição sindical obrigatória. No Poder Judiciário, existe pensamento uniforme? Existe uniformidade no Poder Judiciário? O que é que nós nos deparamos? No dia da publicação da lei da reforma trabalhista, a gente se depara com um discurso do presidente do TST, no qual ele enfatiza que a reforma trabalhista ela era necessária por precisarem as empresas de segurança jurídica. Ele afirma que quem melhor conhece as negociações de trabalho de cada ramo são aqueles que trabalham nesse ramo. Ele não fala de prestígio da negociação coletiva. Nós temos aí um TST que diz que passará a ser um tribunal que vai decidir sobre temas, não necessariamente sobre casos, que vai dar uniformização jurisprudencial para toda a nação brasileira. No curso da tramitação desse projeto, que agora virou a Lei 13.467, 17 ministros do TST assinam um documento trazendo fundamentos da inconstitucionalidade do projeto. A ANAMATRA, ao tomar conhecimento que, após um mês de aprovada a reforma trabalhista, houve uma proposta no pleno do TST de se criar 2 grupos para trazer a revisão jurisprudencial. A ANAMATRA, ao tomar conhecimento desta possibilidade de uma revisão jurisprudencial, ela propõe a realização da 2ª jornada de direito material e processual do trabalho, a fim de debater e elaborar enunciados que versem diretamente sobre os principais temas decorrentes da reforma. Essa jornada ocorreu nos dias 9 e 10, semana passada, e ela trouxe 10 ministros, contou com participação de 10 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 344 juízes trabalhistas, 70 auditores fiscais,
30 procuradores e 120 advogados e operadores do direito. Foram aprovados, naquela oportunidade, 125 enunciados, e esses enunciados eram para estar disponibilizados ontem. A gente queria ter trazido todos aqui, mas até agora não foi liberado no site. E por conta dessa jornada trabalhista, nós nos deparamos com o colunista Cláudio Humberto, que vem a aparecer em outros momentos também da nossa apresentação, onde ele diz: juízes são treinados a burlar a reforma trabalhista. Entidades de juízes pregam burla à lei da reforma trabalhista. E ele vem dizendo que os juízes são instruídos a boicotar a lei, citando princípios constitucionais de valorização do trabalho, como se a reforma não os desvalorizasse. E ele vem, nesse sentido, trazendo agora, também no dia de hoje, várias matérias que foram publicadas, dando conta da possível extinção da Justiça do Trabalho, dizendo que no Congresso Nacional há uma forte intenção da tramitação de projetos que venham a extinguir a Justiça do Trabalho. Nós temos aí, então, o cenário do TST, onde esse cenário do TST demonstra uma total falta de uniformidade de pensamentos e de ações. E temos no STF uma jurisprudência defensiva, onde é desfavorável à preservação do caráter protetivo do direito do trabalho. Essa afirmação vinda do STF se pauta nas últimas decisões que o STF vem adotando, principalmente nos temas que foram já contemplados na reforma do trabalho. A questão da ultratividade, o próprio julgamento feito em plenário virtual, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, onde determina que a contribuição assistencial ela só pode ser exigível de empregados sindicalizados. Nós temos aí horas itinere, que também foi fruto de julgamento recente, greve, onde a administração pública deve fazer descontos de dias parados. Nós temos aí uma decisão que fala que a administração pública não deve ser responsável pelos referidos débitos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresas terceirizadas. Nesse sentido, há no STF um entendimento de que naquela corte há uma probabilidade de decisões que não são de proteção à classe trabalhadora. Temos aí duas ADIs que merecem destaque, que foram impetradas pelo Procurador-Geral da República, a ADI 5735, onde essa ADI ela aponta vícios na tramitação do processo legislativo da Lei 13.429, que trata da alteração da Lei 6.019, que trouxe dentro das formas de contratação a possibilidade da terceirização na atividade fim. Temos também a ADI 5766, que ela trata e impõe restrições, da imposição de restrições, da garantia da gratuidade judiciária, trazida também na lei da reforma trabalhista. E essa ADI, que eu iniciei a minha fala dando notícia dela, ela foi interposta na data do dia 16, a ADI 5794, interposta pela Contimaf, distribuída para o ministro Edson Fachin, estando conclusa, que trata da questão da contribuição sindical obrigatória. E o Poder Executivo? Como é que está o Poder Executivo nessa relação da reforma trabalhista? O Poder Executivo ele ficou com a verdadeira interlocução com o movimento sindical. O que é que nós nos deparamos de atos vindos do Poder Executivo? Do Poder Executivo nós temos aí o decreto 9.028 do presidente Temer, estabelecendo dentro do Ministério do Trabalho um conselho que vem a fomentar
o diálogo, o tripartismo, o ambiente trabalhista, com vistas à democratização das relações de trabalho. Essa foi a criação do Conselho Nacional de Trabalho, onde se alegava que, a partir daquela criação, todos os temas afetos às relações de trabalho seriam objetos de amplo diálogo. Observemos que isso se deu no dia 6 de abril de 2017. A competência é bastante ampla desse conselho. Promover entendimento entre trabalhadores, empregadores e governo federal, buscar soluções acordadas sobre temas estratégicos relativos às relações de trabalho. E aí, essa composição de 10 representantes do governo, 10 dos trabalhadores, 10 dos empregadores, e sem que qualquer debate ocorresse no âmbito do CNT, no dia 28 de 9 de 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego publica uma portaria sem número, instituindo uma comissão de juristas para fins de explorar a proposta do texto legal. Essa portaria, ela traz vários considerandos, e o que mais nos chama a atenção em termos de considerando dessa portaria é quando ele diz: considerando que a CLT, editada pelo Decreto-Lei em 1943, foi elaborada por comissão de juristas, instituída por ato do então ministro do Trabalho, ambiente de ditadura ou de democracia, gente? Aí ele vai lá e diz assim: considerando que na busca da coesão, coerência e organicidade do sistema, assim como em prol da concretização de efetiva segurança jurídica, impõe-se a necessidade de se ter uma nova CLT, vigente no Brasil há quase 75 anos. Outro considerando é de que ele estabelece o prazo de que em 180 dias deve ser concluídos os trabalhos por essa comissão. Nomeia 9 juristas, dentre eles a doutora Tânia Regina, que esteve aqui hoje com a gente, e 2 servidores do Ministério do Trabalho. Essa portaria é publicada em um dia, no dia seguinte, ela é revogada. O que é que nós temos, então, de cenário no Poder Executivo? Nós temos um total conflito e dúvida, segurança jurídica nenhuma. É um ato do ministro publicado num dia, é um ato revogado no outro, é um grupo formado, um conselho formado que é para discutir relações de trabalho, mas as matérias que dão edição de atos normativos sequer passam pela pauta do Conselho Nacional do Trabalho. Há uma total insegurança de procedimentos e de pensamentos no Poder Executivo. No mesmo dia que saiu essa publicação dessa portaria de juristas, nós temos aí a publicação de um grupo de trabalho que trataria da restituição de valores da contribuição sindical, recolhida indevidamente ou a maior. Isso fruto de várias notícias dadas em jornal, de que teria se apurado uma quantia considerável de 2 bilhões no caixa do Ministério do Trabalho, e que esses recursos eram referentes a recolhimentos de contribuições sindicais que estavam sob o poder do Ministério do Trabalho, que não sabia de quem eram esses recolhimentos e de que forma deveria ser feito. E aí, publica a portaria 1081, falando da rotina para restituir esses valores da contribuição sindical, mas nesse grupo de trabalho só tem representantes do Ministério do Trabalho. Ou seja, se cria um grupo para restituir valores de contribuição sindical que são devidas às entidades sindicais, mas que não há neste grupo nenhum representante de
entidade sindical, seja ela patronal ou laboral. O grupo é formado por um assessor do ministro e mais 3 servidores públicos. Nesse mesmo momento, a gente vai dando conta que as notícias que estão sendo veiculadas referente a todo esse cenário é no sentido de que há uma intenção, há uma possibilidade de que essa restituição seja feita mediante uma mediação realizada no Ministério Público do Trabalho, desde que uma condição imposta pelo Poder Executivo seja observada. É de que os valores que estavam lá, que eram destinados às entidades sindicais, sofra um destino de 15% desse valor para o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Então, como regra, ele determina que 15% desses valores, eles deveriam formar um fundo que iria financiar o combate ao trabalho escravo. Isso, gente, a gente está vendo que essa matéria é do dia 14 de outubro, sábado. Pasmem, no dia 16, sai publicada uma nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que praticamente inviabiliza qualquer tipo de fiscalização de trabalho escravo. Na semana anterior, ele pede 15%, porque diz que precisa reforçar o combate ao trabalho escravo. Na segunda-feira, sai uma portaria que praticamente inviabiliza completamente a questão do trabalho escravo. E aí se concretiza bem o que no dia 14, o que no sábado tinha sido previsto. É um dá e um tira. E a partir daí, como o cenário sindical vai se posicionar? Com um poder executivo que fala uma coisa hoje, amanhã tem que se falar outra por imposição da presidência ou por pressão do próprio poder legislativo. Como é que fica o movimento sindical? Uma estrutura sindical, a nossa estrutura sindical está de pé? Ela ainda está de pé? Como é que está fazendo? Qual é o papel das centrais dentro desse posicionamento, desse cenário sindical? Aí a gente vai ter que analisar primeiro como estão as prerrogativas e quais são os instrumentos que os sindicatos têm para, diante desse cenário, fazer uma resistência a qualquer tipo de retirada de proteção da classe trabalhadora. Primeiro momento, a atuação do sindicato hoje, ela tende a ultrapassar o ambiente das relações de trabalho. Como assim, Zilmara? Como ela tende a ultrapassar a mera relação de trabalho? Hoje, a identidade existe. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês também participarem. Qual o pensamento de vocês sobre a identidade do nosso representado em relação ao nosso sindicato? Existe uma identidade, ele se enxerga no nosso sindicato como um organismo, como uma entidade que de fato o representa? Há uma dificuldade das entidades sindicais em fazer com que aquele trabalhador que é representado por ele enxergue da importância do sindicato? É difícil para a entidade sindical fazer com que o trabalhador venha espontaneamente participar das ações sindicais? É difícil ou é fácil? E ele se identifica, gente. Ele não se identifica. Então, qual é a nossa principal prerrogativa? É representar. A nossa principal prerrogativa, sendo a representação, nós estamos em crise de representação. Ô, novidade, Zilmara, isso aí está claro e transparente no sentido de que nós estamos passando por um momento de crise.
Mas a crise, ela tem que ser identificada a sua origem. A origem dessa crise, ela está exatamente em representação. Quando você muitas vezes se dirige a um sindicato, cobrando uma maior identidade de representação, ele fala da federação. Aí a federação fala da confederação. Aí a federação fala da central sindical. Aí a central sindical fala dos deputados e senadores. E os deputados e senadores terminam falando do presidente da República. A crise de representação, ela está tão generalizada que não existe identidade. Eu não olho para uma pessoa e digo assim, esse me representa. É diante desse cenário e sabendo que o sindicato tem como principal prerrogativa a representação da classe trabalhadora, que nós entendemos que nós vamos ter que trazer um tridimensionalismo para essa representação. Não vai dar mais para ter a representação sindical atrelada exclusivamente a relações de trabalho. Por que não? Porque eu não vou dar conta de responder para aquele trabalhador de que eu o represento em todas essas dimensões. A proposta apresentada pelo Toninho do DIAP é no sentido de que a resposta que a classe trabalhadora está buscando do movimento sindical é da ampliação dessa representação para uma visão tridimensional que contemple o aspecto social, político e jurídico, onde no aspecto social ele sinta naquele ente sindical o ambiente adequado para buscar a sua sociabilidade e a solidariedade de todos os seus interesses. Ele busca no aspecto político de que o sindicato ele é aquele que representa coletivamente e que ele representa com legitimidade a classe trabalhadora. E por último, como a gente tem a prerrogativa de fazer leis, de produzir leis, de que o jurídico seja a representação de categoria ao elaborar acordos e convenções coletivas. Chamo a atenção de que quando a gente está falando do jurídico, a gente fala da representação por categoria. Quem é daqui que depois que ficou sabendo que a contribuição assistencial só pode ser cobrada de sindicalizado, que a confederativa só pode ser de sócio, e que a contribuição sindical só pode ser cobrada mediante autorização, não passou pela cabeça de dizer, então eu também só vou fazer acordo e convenção coletiva para quem contribuir ou para quem for sócio? Alguém aqui já passou isso pela cabeça? Imediatamente, não passa? Imediatamente a gente vem com o intuito de dizer, eu também agora só quero representar quem está querendo ser representado por mim. Cansei de correr atrás. Estou dizendo que essa reforma trabalhista é prejudicial e o trabalhador está nem aí. O trabalhador sabe o que está acontecendo, gente? Como é que eu vou culpar aquele trabalhador que ele não faz nem ideia? Zilmara, mas tenta falar para eles para ver se eles escutam. Chama eles para virem para uma assembleia. Mas e o aspecto de solidariedade nosso? Será que é oportuno o momento de eu abandonar o conceito de categoria? O que é que nos diferencia de associação? Para representar sócio, você basta ir abrir uma associação e você representa sócio, verdadeiro ou falso? O que é que nos diferencia de qualquer associação? É de que a gente representa a categoria, seja ele sócio ou não. Então quer dizer que eu me encontro diante de um cenário onde a Constituição Federal estabelece que eu represento a todos,
seja ele sócio ou não sócio. Mas a interpretação dessa Constituição, pelo STF, pelo TST, pelo Ministério Público e até pelos nossos próprios representados, quando chegam lá e entregam uma carta de oposição, é no sentido de que eu só represento aqueles e só deve custear as minhas ações aquele que, de fato, é sócio e optou pela a sua associação ao sindicato representativo daquela categoria. O que fazer? Se a crise é de representação e eu estou diante de um cenário onde muitas vezes o próprio trabalhador, ele não sabe o que está acontecendo, muitas vezes ele não sabe nem o que é que o sindicato dele está fazendo, mas ele sabe ir ao sindicato dar a carta de oposição. Esse é o cenário que a gente hoje está vivendo. Nós temos dois caminhos a adotar. Primeiro, para escolher qualquer um desses dois caminhos, eu tenho que analisar o meu cenário hoje. Existe uma possibilidade de, no âmbito do legislativo, eu vir com alguma alteração legal que venha a garantir que esse custeio e que essa representação se dê com maior efetividade diante desse cenário? Vou analisar agora o judiciário. Em decisões recentes, há uma possibilidade do judiciário voltar atrás, reformular o seu pensamento e entender que a contribuição e de que as ações também devem vir de lá para cá como um integrante de categoria e não só como sócios? Aqui tem voto dizendo que há uma possibilidade, mediante a reforma, do judiciário reformular o seu pensamento e vir no sentido de que a gente representa toda a categoria. Mais alguém coaduna com esse entendimento? Quem acha que há uma possibilidade do judiciário modificar? Levanta o braço. Então, mediante pressão, para sobreviver à Justiça do Trabalho. E o Ministério Público, quem acha que há uma possibilidade de mudança de entendimento? Já estão mudando. Esse é o sentimento comum ou não? Quem acha que não há possibilidade de mudar? Levanta o braço, por favor. Muitos indecisos, né? Aí a gente vai lá e pergunta, judiciário, legislativo. E quem acredita que o executivo, com essa dança de portaria do dia para o outro, tem condições de efetivar esse direito? Conclusão, gente. Como? No outro dia ele cai. Verdadeiro ou falso? No outro dia cai. E aí, qual caminho é que nós vamos adotar? Pressão ou convenção? Como é que nós vamos nos manifestar nesse momento? A representação por categoria, ela vem dentro do atendimento do princípio da solidariedade, de que todos pertencentes àquela categoria devem ter os mesmos direitos, as mesmas garantias. Mas ele não quer. Ele não comparece. Se aquele trabalhador vier a dizer que não quer, eu abro mão. Eu não quero receber os benefícios do meu sindicato. Era possível? Seria possível? Então está na hora da gente botar o trabalhador para sentir na pele, para poder ele vir e trazer um processo de sindicalização. Se não vem no amor, venha na dor. Olha só, uma alternativa que está saindo daqui é, se não vier no amor, venha na dor.
É isso? Então, eu vou chegar à conclusão de que vocês sempre quiseram o que o Ministério Público e o Tribunal decidiu, que é de representar só o sócio. É oportuno isso? É oportuno isso? A gente sair de sindicato e virar associação? Daqui a pouco eles vão dizer que qualquer associação pode negociar. E quando qualquer associação puder negociar, e aí? Olha a encurralada que a gente, a encruzilhada que a gente está. Então nós chegamos num caminho, onde esse caminho, ele tem uma encruzilhada, porque eu tenho que primeiro me definir enquanto representante. De quê? E de quem? Representante de uma categoria ou representante de sócios? Quem entende que ainda devemos ter em mente a representação por categoria? Doutora? Ampla maioria. Doutora, eu tenho um questionamento aí, eu não concordo com a senhora. Diga. A questão é assim, os sindicatos, agora mais do que nunca, eles têm que estar presentes junto à categoria. Agora é a hora do sindicato mostrar, trabalhar, conscientizar o sindicalizado para que ele venha para dentro do sindicato, para que ele entenda que o sindicato é o guarda-chuva da proteção dele. Porque se cair nessa falácia que a senhora falou das associações, daqui 5 anos não tem mais sindicato no Brasil, acaba tudo. Eu acho que tem que ser competência nossa, dos sindicatos, convencer os sindicalizados de que nós somos necessários para as negociações e o bem-estar dele. Eu defendo isso. Eu defendo piamente de que não deverá haver qualquer tipo de abertura para que os sindicatos não representem a categoria profissional. Eu entendo que a gente deve lutar para reverter qualquer tipo de posicionamento que não nos dê instrumentos para que a gente represente a totalidade dos integrantes de uma categoria. E eu entendo que o caminho adequado dessa encruzilhada que nós nos encontramos, ele vai se dar a partir de uma mudança de postura do sindicato para passar a atender as dimensões tridimensionais, política, social e jurídica da classe trabalhadora. Mas existe nesse momento, diante desse cenário, que a gente terá que buscar um meio termo dessa representação que deve ser reafirmada, que sempre será da categoria, que nós não abrimos mão da representação da categoria, mas que, em contrapartida, até que não seja de pleno e extensa respeito a essa representação, que nós tenhamos instrumentos para poder nos contrapor a uma imposição de uma obrigação de representar a categoria, mas que não dão condições para que essa representação seja feita de forma adequada. E quando eu fiz a primeira pergunta aqui, de que vocês acham que a classe trabalhadora entende que vocês bem representam, que vocês têm identidade com elas, o cenário que eu enxerguei daqui foi de que acho que não tanto. Primeiro passo a adotar, buscar identidade com a categoria representada. Segundo passo, achar mecanismos para que a classe representada, que a categoria representada, possa se enxergar no sindicato, para que aquele sindicato possa efetivamente ter legitimidade na sua representação. Isso é... Gente, a primeira pergunta que eu fiz aqui,
Nós estamos num ambiente de ditadura ou de democracia? Aqui me responderam que era uma pseudo-democracia. A gente tem cultura de incentivo à defesa coletiva ou a gente tem um incentivo a uma defesa individual? Cada um olha primeiro para o seu umbigo. Cada um ainda, a gente está tendo que construir uma cultura de coletividade. Não é do dia para a noite que a gente vai chegar e todo mundo vai despertar de que a gente precisa estar coletivamente representado para poder estar mais forte na busca dos interesses daquele determinado nicho de pessoas. Tudo é resultado de construção, de evolução de pensamentos. Em momentos de crise, a gente nunca deve adotar posições extremadas. Eu acho que em momento de crise é momento de tomar decisões planejadas. E esse planejamento que eu estou propondo aqui para vocês é de fazermos uma leitura de cenário, analisarmos as nossas prerrogativas, além das prerrogativas, quais os instrumentos que eu adotarei, qual a dosagem do remédio. Se eu exagero na dosagem de qualquer remédio, ele vira veneno. E pode ser o fim. O que nós estamos aqui tentando construir em conjunto com a CSB do Rio Grande do Sul são reflexões para que a gente possa, de forma planejada, achar a dosagem do remédio para que ele não vire veneno. Então, para que eu ache essa dosagem do remédio, eu tenho que ver quais são as minhas deficiências, quais são aquelas minhas fragilidades, para que em seguida eu possa ir para o embate. Eu não posso ir para o embate e dizer, eu abro mão de representar a categoria, agora vou representar só quem é sócio ou só quem contribuir e pronto. Uma atitude dessa, de bate-pronto, se seguida por muitos, pode representar o quê? O fim do sindicato. Mas se eu adoto uma postura e digo, se eu encontrei um patamar de representação adequado, onde eu consigo enxergar na minha categoria de que eles veem no meu sindicato uma legitimidade de atuação, cabe a mim usar um pouquinho. E eu vou começar a usar em que sentido? Em começar a trazer tratamentos diferenciados, aprovados pelos próprios sócios, pelos próprios integrantes da categoria que comparecem e votam e opinam, para que a gente possa encontrar alternativas de fazer com que aquele que até então está anestesiado possa poder tomar uma decisão de filiação ou de sindicalização. Parou de passar. Você pode passar para mim? Parou completamente. Olha só, e quem somos? Quantos somos? Nós hoje temos 11.582 sindicatos de trabalhadores. E aí eu boto, e temos 5.255 sindicatos patronais. Por que eu só estou falando de sindicato? Porque dentro do processo da representação, que é a nossa principal prerrogativa, nós temos alguns instrumentos. Esses instrumentos são os acordos e as convenções coletivas frutos de negociação. Quem é que dá efetividade a essa negociação coletiva? São os sindicatos ou não são? Os sindicatos hoje, dentro da estrutura sindical, eles têm recebido o tratamento que seja proporcional à sua importância, ou o que houve foi uma balança aí
do sistema confederativo, onde a representação dos sindicatos passou a ser muito cupular, muito de cúpula. Eu citei como exemplo de que quando a gente vai questionar um dirigente sindical de base, de sindicato, ele diz, mas quem tem que ir lá lutar contra o projeto é a confederação, é a central sindical, não foi? Bora ver aqui como é que a gente vê. A representação dos sindicatos, ela se dá por categoria, ou seja, está todo mundo representado, queira ou não queira. Das centrais, somente quem escolhe. Todos vocês que estão aqui escolheram a CSB. Eu tenho aí 2 exemplos de movimento sindical, já. Embora as centrais tenham questionamento se elas integram ou não o sistema sindical, eu já tenho dentro de um modelo aqueles que representam tão somente os seus filiados. É o sistema que as centrais sindicais hoje adotam. O sindicato, ele escolhe. E nós temos isso desde 2008. Nós vamos já completar 10 anos desse sistema. E o movimento sindical, ele já se apercebeu disso? Por isso é que eu reitero o meu pensamento. Aquele dador, ele tem que vir devagarinho, porque muitos deles não têm a informação ainda adequada. E aí, quando eu julgo de que ele não tem a informação, eu não dei a ele a oportunidade. Tem uma pesquisa feita, e foi publicada pela CNTI, de pessoas que no ato da homologação da rescisão de contrato de trabalho, respondiam um questionário. E delas, quase 40% não sabia para que servia o sindicato. Então vamos adiante. Quais são os principais pontos da reforma trabalhista que atingem o movimento sindical? Qual era a principal bandeira do movimento sindical há 1 ano atrás, gente? Redução da jornada sem redução de... Era ou não era? Qual era a nossa principal bandeira? Redução da jornada e sem redução da remuneração. Ou seja, o eixo que todos nós defendíamos, ele era pautado nesse binômio aí, ó, remuneração, jornada. Ou seja, o que se remunerava era o tempo do trabalhador à disposição do capital. Agora, com essa reforma trabalhista, ele quer abandonar esse eixo de pagamento de tempo à disposição do trabalhador em relação ao capital e está migrando para um eixo onde ele quer ter a remuneração exclusivamente pela produção do trabalhador. Esse aqui é a grande mudança de caminho que está se dando dentro do ordenamento das relações de trabalho. A migração de que eu não quero mais remunerar o tempo, eu quero apenas remunerar o que se produz. Por que eu fiz tanta ênfase de trazer essa proposta aqui para vocês? Pela necessidade de que quando a gente for utilizar das nossas prerrogativas, a gente saber que a lei que antes protegia para que todo o tempo que o trabalhador tivesse à disposição do seu empregador, ele deveria ser remunerado, agora a lei não mais o faz. A lei, ela não tem mais dispositivos que garantem que o tempo que o trabalhador
se utiliza para o capital, para a produção daquela determinada atividade econômica, seja objeto de remuneração. Dá um exemplo aí melhor, Zilmara. A partir do momento que houve uma ampliação do conceito de teletrabalho, ele diz, aquele trabalhador sujeito ao teletrabalho, ele não precisará ter controle de jornada. Então, é um trabalhador sem controle de jornada, como é que vai ser feito esse pagamento? Vai ser feito pela produção. A partir do momento que tem o contrato de trabalho intermitente, onde eu só vou pagar pelas horas trabalhadas. É um conceito que eu preciso, na hora de formatar a minha pauta de negociação, de saber que tudo que eu tinha na legislação que protegia o pagamento do tempo à disposição daquele trabalhador não tem mais. Então, eu vou ter que inserir no meu processo de negociação cláusulas que garantam ainda o resgate do pagamento do tempo de trabalho destinado para aquela determinada atividade econômica. Vamos então agora, já que a gente viu que o eixo era esse, vamos fazer destaque de 10 pontos que eu trato como eixo sindical, que vieram na reforma trabalhista e que trazem um maior impacto nas prerrogativas sindicais. Qual é o eixo principal? A prevalência do negociado sobre o legislado. Nós temos aí como identificar duas correntes claras decorrentes dessa reforma trabalhista. Existe uma corrente que diz o seguinte: o negociado pelo legislado já existia, nada mudou. O que está disposto no artigo 611-A, ele poderia ser retirado da CLT, que nada impediria. Porque a Constituição Federal, ela já assegura a negociação coletiva, o resultado da negociação coletiva tem força de lei. Essa corrente, ela vem no sentido de trazer que a convenção ou acordo coletivo tem prevalência sobre a legislação. Esse termo prevalência é que dá origem à segunda corrente. A segunda corrente diz que não. Até então, eu só poderia negociar aquilo que fosse acima da lei. Como aqui agora eu posso negociar tudo, então eu continuo, eu passo a ter um novo cenário. Vamos raciocinar aqui comigo? Eu acabei de dizer que tudo que tinha na lei que garantia o pagamento do tempo do trabalhador foi retirado da lei. Não é que agora o acordo coletivo ou a convenção coletiva passa a ser possível a negociação abaixo da lei. Não é isso. É porque a lei que garantia já não garante mais. Então, vai caber às entidades sindicais utilizar da sua força para ver até onde é que ela consegue trazer essas garantias e avanços por novos direitos. Ao invés deles terem um patamar mínimo civilizatório legal, esse patamar mínimo civilizatório legal ele está sendo desconstruído, e aí estão empurrando para a negociação coletiva o retorno desse mesmo patamar que antes estava assegurado por lei. Quem já tinha negociações coletivas que eram mera cópia da lei, essas entidades vão sofrer muito mais. Mas esse não é o cenário da grande maioria das entidades sindicais.
A grande maioria das entidades sindicais já tinham conquistas acima da lei. E aí, essas conquistas acima da lei, por que se acabou com a ultraatividade? Porque para que fosse a entidade sindical a uma manutenção desses direitos, e ele vai começar a ter que produzir. É quase que estabelecendo para o movimento sindical também a necessidade de árduo trabalho pela garantia e pelos avanços das novas conquistas dos direitos trabalhistas. E dizer que essa reforma trabalhista trouxe o prestígio da negociação coletiva, quem acha que isso é verdadeiro? Ai, toda hora eu estou caindo. Quem é que acha que dessa forma, ou nessa reforma, houve o prestígio da negociação coletiva? Eu entendo que não. Eu entendo que ele teve um desprestígio da negociação coletiva, porque o que ele trouxe na realidade foi um prestígio que antes não existia nessa dimensão do acordo individual. Então, Zilmara, você está falando já a segunda dica para a negociação coletiva? Sem dúvida. Se eu sei que a lei retirou várias garantias que falavam de jornada e remuneração, e que essa lei, ela prestigiou a contratação direta, o acordo individual, em detrimento da negociação coletiva, quando eu for negociar, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me atentar para coibir, para limitar os efeitos desse prestígio da contratação individual. Porque se eu permitir, antes a jornada 12/36, para que ela fosse executada, ela precisava de negociação coletiva prévia? Sim ou não? Sim. Só podia adotar a jornada 12/36 tendo antes uma negociação coletiva. O banco de horas, para poder estabelecer banco de horas, eu precisava de acordo ou convenção coletiva? Agora eu preciso? Não. Ou seja, quando eu afirmo que a reforma trabalhista, ela prestigia o acordo individual em detrimento do coletivo, eu estou dizendo para vocês que no ato da negociação, no ato da imaginação, do exercício da representação sindical, eu vou ter que ter em mente de que, mesmo aquele trabalhador que é meu sócio, que está ali comigo, ele pode estar num ambiente de desinformação e aceitar uma proposta indecorosa do empregador dele. Você pode, então, fazer banco de horas comigo, porque o banco de horas não vai mais depender do sindicato. Ele pode fazer uma contratação direta com o trabalhador. Zilmara, e como é que eu, sindicato, não perco essa minha prerrogativa? Que isso trata de jornada. Colocando no meu instrumento coletivo. De quê? O banco de horas, a jornada 12/36, somente poderá ocorrer se autorizada expressamente em instrumento coletivo. Ou seja, qual é o papel do sindicato daqui para frente? É verificar aquilo que a lei tirou e tentar estabelecer no ambiente de negociação. Mas, Zilmara, é muito difícil que o patrão já combinou com os russos. Você acha que o patrão vai lá e vai deferir tudo que a gente está colocando em pauta? Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas a gente está dizendo que tem que ter na pauta. O sindicato, ele tem que ter em mente que, se ele não conseguir, ele vai ter que buscar outros meios de garantia para aqueles determinados direitos. Vamos adiante. O que é que diz o artigo 611-A?
quando falarem de negociado pelo legislado, vocês tenham em mente sempre 2 artigos, 611-A, 611-B. O 611-A, ele é um dispositivo que chamamos de afirmativo. Ele diz: a convenção ou acordo coletivo tem prevalência sobre a lei, dentre outros dispuserem sobre. Quando ele fala entre outros, ele está dizendo que são esses e mais alguns. Então, esse artigo, ele é meramente exemplificativo. Então, os 15 itens que tem no 611-A, ele é meramente exemplificativo. Ele está dizendo, o acordo e a convenção coletiva pode tratar de banco de horas, mas já podia, não já? Mas ele está dizendo ali, mas ele vai prevalecer a lei. Porque a lei hoje está dizendo que o banco de horas pode ser um contrato individual. Se eu colocar expressamente, então, na minha convenção, de que o banco de horas só pode ser feito mediante tais e tais requisitos, o que é que vai prevalecer? A lei que permite o acordo individual ou o que está disposto no meu instrumento coletivo? E se eu não tiver nada no instrumento coletivo? Aí vai valer a lei. É exatamente essa linha de raciocínio que a gente vai ter que fazer. Toda vida que a gente for agir enquanto sindicato, eu vou ter que olhar o que a lei me garante, o que eu tenho no meu instrumento coletivo e o que é permitido via contratação individual. A partir desse cenário, onde eu analiso os 3 aspectos, eu vou ter condições de trazer uma melhor atuação sindical. Aí vem o artigo 611-B. A gente não tinha isso. Nós tínhamos autonomia de negociação coletiva. O 611-B, ele é um artigo restritivo da autonomia da negociação. Ele traz 30 itens, onde ele diz o seguinte: olhe, sindicatos, esses 30 itens, e exclusivamente esses 30 itens, não é exemplificativo, se eles tratarem de supressão ou redução de direitos, eles serão considerados objeto ilícito. Aquela cláusula, aquele dispositivo da convenção será objeto ilícito. Dentre outros, olha só, vamos ler comigo que ele fala: no caput, constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente cláusulas que venham a suprimir ou reduzir direitos. Dentre eles, vamos ler o 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem a sua prévia e expressa anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Olha só, ele diz: eu não posso, então, negociar, ter no meu instrumento coletivo, cláusula que suprima ou reduza o direito à liberdade de associação profissional, inclusive o direito de não sofrer, sem a sua prévia e expressa anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial, mesmo que estabelecido em acordo ou convenção coletiva. Qual foi a intenção do legislador no artigo 611-B? Limitar a autonomia sindical e, de forma expressa pelo o inciso 26, cessear o exercício de que todos os integrantes da categoria devem obedecer uma decisão coletiva, inclusive quando essa decisão coletiva recai sobre custeio
sindical. Então, Zilmara, agora você começou a falar do terceiro elemento que é importante. Você falou da representação, da negociação coletiva, e agora nós já entramos na parte do custeio sindical. Para o custeio sindical, hoje, então, eu tenho um dispositivo em lei que me proíbe de colocar em acordo ou convenção coletiva qualquer cláusula de desconto salarial sem que tenha a anuência do trabalhador. O que é que vocês entendem? O que é que diz o inciso 26? Não pode ter, vamos lá para o caput, ó. Constitui objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo a supressão ou redução do direito. 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua prévia anuência, desconto salarial, mesmo que previsto em acordo ou convenção coletiva. Qual é a contribuição que hoje a gente coloca em acordo ou convenção coletiva? Assistencial. Quem acha que esse dispositivo está direcionado para a contribuição assistencial? Levanta a mão, é importante. Ele acha que é para todas as contribuições. Alguém concorda com ele? Que ele está direcionado para qualquer tipo de contribuição? Então, olha só. Aqueles que achavam que era só da assistencial também estão aderindo à tese que é qualquer tipo de contribuição prevista em acordo ou convenção não pode, salvo se o trabalhador anuir previamente. É isso? E qual é a outra forma de contribuição que nós temos? Nenhuma. E a mensalidade associativa? A mensalidade associativa está prevista no estatuto ou está prevista em acordo ou convenção? Ela foi abarcada por esse dispositivo? Há quem defenda o contrário. Tem um enunciado que foi aprovado no Congresso da CNTC que diz o seguinte, que aquele dispositivo é exclusivamente referente à mensalidade associativa. Porque ele inicia o dispositivo falando de liberdade de associação profissional ou sindical. E aquilo que trata de liberdade ou associação profissional é a contribuição associativa, a mensalidade associativa. E que está se dando a interpretação de que esse dispositivo aí está dizendo, mesmo que eu coloque em acordo ou convenção coletiva, que todos são obrigados a pagar mensalidade associativa, de que ele é considerado objeto ilícito. Essa é uma tese também que está sendo defendida. Eu só tenho 5 minutos e por isso eu vou trazer para vocês algumas dessas condições. Outro ponto importante para a gente imaginar no nosso processo de representação, para eu ir direto lá no custeio sindical. O artigo 620, ele teve uma alteração da sua redação. Antes, o artigo 620 da CLT, ele estabelecia que as condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais favoráveis, prevaleceriam a do acordo coletivo. Como é que ficou a redação agora? As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. O que é que você quer dizer com isso, Zilmara? Que o acordo coletivo agora
pode mais do que a convenção? Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Então, o que é que eu tenho que fazer diante dessa mudança de redação legal? Eu, quando for negociar, eu vou ter que me atentar no meu processo de negociação para impedir que acordos venham a ser celebrados, sejam eles coletivos ou individuais, que venham a contrariar dispositivos da Convenção Coletiva de Trabalho. Vamos lá direto para a questão do custeio sindical. Nós temos aí, eu vou pegar mais um minutinho só, a questão do fim da obrigatoriedade da homologação das rescisões de contrato de trabalho com mais de um ano. A legislação antes, ela estabelecia que todo trabalhador que fosse demitido, ele teria que ter a seu TRT homologado pelo seu sindicato. A partir de agora, já não tem mais essa previsão legal. Se eu quiser continuar com a homologação, o que é que eu tenho que fazer? Colocar no acordo ou na convenção. Mas esse dispositivo do acordo e da convenção, ele é de maior interesse do sindicato ou é de maior interesse das empresas? Quem acha que é do sindicato? Eu apostaria contigo que não, que é da empresa. A empresa, ela está buscando segurança jurídica. Quando eu homologo, só pode ir para a justiça reclamar aquilo que está ressalvado. Ela vai querer, então, que eu pare de homologar para tudo ficar sendo resolvido pelo Poder Judiciário? O que é que a gente está olhando? Nós estamos olhando para a lei e estamos recepcionando as informações que estão sendo disponibilizadas na mídia. A gente vai ter que ter um momento de parar e analisar. A quem interessa a homologação? É a mim? Ao meu sindicato? Ou a empresa que está querendo ter a segurança jurídica de ter homologado e só poder entrar na justiça e ela diminuir o passivo? Se eu for para a mesa de negociação com o pensamento de dizer assim, e isso eu estou falando é porque ocorreu de fato. O sindicato chegou na mesa de negociação, o advogado patronal foi lá e disse assim, olha, agora vocês estão numa situação difícil, hein? Sem homologação, como é que o trabalhador vai saber que vocês existem? Aí o advogado da outra parte disse assim, dos trabalhadores, não, eu peguei já todos os meus homologadores e contratei 2 juízes que são professores e eles foram ensinar os meus homologadores a incentivar os trabalhadores a entrarem na justiça com todas as verbas. Já que agora não tem nada homologado, ele está dando aula para todo mundo reclamar tudo. Ele parou a negociação, voltou, pediu suspensão. A primeira cláusula trazida pelo sindicato patronal à mesa é: vamos retornar à homologação? Os empresários, nesse momento, com a Justiça do Trabalho de primeiro grau se manifestando como está contrária à reforma, eles temem o que pode vir no julgamento de um termo de rescisão por comum acordo. Eles temem vir num termo de rescisão que não tenha sofrido qualquer tipo de assistência sindical. Não vamos desprezar o nosso poder, pois não. Eu vejo tem a questão, por exemplo, também. Tá, não vai ter homologação, o trabalhador vai poder entrar na justiça. Só que o trabalhador hoje, para entrar na justiça, ele não tem mais um recurso. Quer dizer, só se os sindicatos passarem a bancar esses recursos, vai ser um... É mudança de procedimento, mas o que eu quis enfatizar aqui é exatamente
E isso aí não é um papel do sindicato? Lembra do tridimensionalismo do sindicato? É isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos ir para a mesa de negociação achando que isso é só do meu interesse, do sindicato, mas que é de interesse da empresa também. Vamos agora lá para a questão do custeio sindical. Na questão do custeio sindical, quem acha que a contribuição sindical agora se tornou facultativa? Eu queria que levantasse o braço quem entende que a contribuição sindical se tornou facultativa. Quem acha que ela ainda continua obrigatória? Pelo menos o presidente Neto salvou a pátria. Outro aqui salvou a pátria. 2 acham que ela ainda continua obrigatória. E eu também acho que ela ainda continua obrigatória. A gente entende que o artigo 8º, combinado com o artigo 149 da Constituição Federal, ele determina a natureza tributária da contribuição sindical e, portanto, por ser tributo, não existe tributo facultativo. Esse pensamento foi assinado pelo pai do presidente do TST ao emitir um parecer, o Ives Gandra Martins, que diz que todas as contribuições enquadradas no artigo 149, dentre elas a contribuição sindical, tem natureza tributária. E por ela ter natureza tributária e está prevista na Constituição, não se permite que lei ordinária venha a dispor pela sua faculdade. Vamos ver o que é que mudou da lei? Vamos olhar como era a CLT antes e como é que a CLT agora vai dispor a partir do dia 11. O artigo 545, ele dispunha que os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados, salvo a contribuição sindical, cujo desconto independe dessas formalidades. A nova redação tirou da palavra salvo em diante. Então, Zilmara, a contribuição sindical, antes ela não precisava de autorização e ela não precisava de notificação. Agora, como ele retirou a parte final do artigo, eu deduzo que a contribuição sindical precisa de autorização e de uma notificação por parte do sindicato ao empregador. Então, essa é a dedução que eu tiro da leitura do artigo 545. Outro artigo que sofreu alteração de redação. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de imposto sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo. Como ficou a nova redação? As contribuições devidas aos sindicatos. Quem é que deve as contribuições aos sindicatos, gente? Pelos todos os participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais serão representadas pelas referidas entidades, serão sob a denominação de contribuição sindical, paga, recolhida e aplicada na forma deste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizada. Aí, Zilmara, tu vai dizer que não é mais facultativa? Vamos lá, vamos fazer uma análise. Ali ele está dizendo que é devida a contribuição por todos os participantes das categorias. Sendo que eu preciso de uma autorização. Autorização de quem? Ali está falando a palavra trabalhador? Como é que eu pego a autorização da categoria? Assembleia. A mídia está dizendo que a autorização ela tem que ser individual. Mas em nenhum momento a lei fala de autorização individual.
A lei, ela fala de que ela é devida aos sindicatos pelos participantes da categoria, desde que prévia e expressamente autorizadas. Quem tem que autorizar é a categoria. Deliberação de categoria se dá mediante o quê? É mediante a assembleia. Zilmar, e eu posso numa assembleia mudar o valor da contribuição sindical? Não. Por que eu não posso? Porque ela será paga, recolhida e aplicada na forma estabelecida neste capítulo. Não houve alteração do dispositivo que diz que o empregado deve recolher um dia de trabalho. Olha a segunda aí, artigo 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem da categoria econômica ou profissional ou das profissões liberais em favor do sindicato representativo. Caso não tenha sindicato, 591 diz que vai para a federação, se não tiver federação, vai para a confederação. Olha como é que deram a redação. A nova redação diz: o desconto da contribuição sindical está condicionada à autorização prévia e expressa de quem, gente? Dos que participarem de uma determinada categoria. Na forma estabelecida nesse capítulo, o capítulo é de direito coletivo, só fala de autorização por assembleia. A gente vai lá e verifica, então, que se eu somar o 545 que diz que tinha que ter autorização, mais o artigo que fala do 578 e do 579, eu tenho a certeza de que quais foram as novas obrigações que eu tenho para o recolhimento da contribuição sindical. É de que eu preciso de uma autorização da categoria, prévia e expressa. Então, a assembleia, ela tem que ser com convocação do edital só dos sócios, todos os participantes da categoria, quórum dessa assembleia. Estatutário, porque é conforme está estabelecido no capítulo. O capítulo manda de acordo com os estatutos. Autorização eu posso fazer no mês de abril, de maio? Não. O edital tem que convocar a assembleia, tem que ser prévio ao do desconto. Então, eu chamo a assembleia em janeiro. Essa assembleia ela vai ter que ser anual, Zilmara? Sim, porque o recolhimento ele é anual. E essa notificação? Eu pego o meu edital, pego a ata da minha assembleia, e o que é que eu vou aprovar na assembleia? E se a assembleia não aprovar? A assembleia é para aprovar a notificação para o desconto em folha, somente. E não se eu posso ou não pagar, porque eu não posso escolher pagar IPTU ou não pagar. Eu não posso não escolher pagar IPVA ou não pagar. Então, o que está dizendo é que a notificação, eu vou pegar o meu edital, a minha ata de assembleia e vou notificar o empregador para que o desconto seja efetuado. Esse é o cenário. Os meses de recolhimento continuam o mesmo. A gente só chama a atenção para... Eu já estou encaminhando para o final. Eu só chamo a atenção de que eles dizem assim, o 602, ele fala: os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente, serão descontados no primeiro mês subsequente. Aí ele fala de empregados, Zilmar, ele não fala de categoria. Mas é porque só o empregado é que tem folha de pagamento e que tem que ter o desconto. Então, no meu edital, como é que eu tenho que convocar esse pessoal?
Quando eu convoco toda a categoria, eu estou convocando só quem hoje tem emprego ou eu estou convocando todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Isso. Diga lá, presidente. É que eu penso que além da notificação, a gente, porque não mudou na lei, as 3 publicações no mês seguinte. Não foi alterada. Além da publicação, tem que ter também o edital para convocar e tudo. E eu aconselho que esse edital se dê de forma específica. Por que eu aconselho que seja de forma específica? Porque tem muita gente que está chamando junto com o edital da negociação coletiva. Ao trazer a questão da pauta da negociação para a mesma Assembleia, eu posso contaminar essa autorização. Então, como a gente está indo para uma nova formatação de interpretação, eu convoco especificamente para aquele fim, para que não se confunda e não possa um dia vir a dizer que é aquele dispositivo do 26 lá. Zilmar, fica em dúvida. Desculpe. Além de tudo isso que você está falando da Assembleia, do edital específico, eu estou dizendo as 3 publicações que a CLT devia que você faria. Eu não sei qual é o artigo, presidente, mas continua valendo ainda. Eu tenho que fazer as 3 publicações. Além da notificação ao empregador. Além da notificação ao empregador, porque essas publicações, elas são editalícias. Enquanto que essa notificação, o legislador não estabeleceu que ela pode ser editalícia. E pelo regramento, o edital, ele só é utilizado como de notificação quando indicado. Então, eu tenho que mandar notificação para o empregador. Informando de que eu costumo defender, eu defendi essa tese no Congresso da Ana Matra, que ocorreu no dia 9 e 10. Eu dou já a palavra, só porque meu tempo já acabou. E se eu der a palavra agora, eu não vou conseguir concluir. Aí a gente fica no debate depois. É só porque, quando a gente foi defender essa tese, no evento da Ana Matra, no dia 9 e 10, houve um questionamento. O Álvaro estava presente. Cadê o Álvaro? Está aqui? Está não. O Álvaro estava presente e foi uma rejeição imediata dos procuradores e dos juízes do trabalho. Para a gente convencer, teve que ter réplica, tréplica, e aí a gente começou a convencer com todos esses argumentos que a gente está trazendo aqui na tela, até que foi aprovado, tanto na comissão como na plenária, o entendimento de que a autorização prévia e expressa prevista nos dispositivos da CLT se daria por Assembleia. É importante que um dos argumentos de convencimento que a gente disse é que os juízes do trabalho e Ministério Público têm preconceito quanto às entidades sindicais. Aí eles, de jeito nenhum, nós somos parceiros. Aí eu perguntei, quem de vocês mora em condomínio? Quem daqui mora em condomínio? Se é chamado uma assembleia no condomínio, com as regras do estatuto do condomínio, para aprovar taxa extra, você aprovando ou não, mas se for deliberado pela taxa extra, você é obrigado a pagar ou não? E é legítimo? É. Então, quer dizer que um sindicato convoca toda a categoria, delibera conforme o seu estatuto, estabelece que pode notificar para descontar, e aí não é legítimo e vão dizer que não tem preconceito contra a Assembleia de Sindicato? Aí houve um parar e pensar, aí um deles disse assim, então tudo bem, a gente então vai transformar sindicato em condomínio de trabalhador. Já que vocês estão querendo acabar mesmo com os sindicatos, a gente fecha as portas, em vez de virar associação, a gente muda o estatuto e coloca que somos condomínio de trabalhadores. Porque se uma assembleia de condomínio tiver mais força do que uma assembleia realizada por um sindicato, ainda vai dizer que é parceiro? E, finalmente, a gente teve aí essa foi a tese aprovada
lá no Congresso da Anamatra. É lícita a autorização prévia expressa para desconto sindical e assistencial mediante a Assembleia Geral nos termos do Estatuto da Convocação. Eu queria só chamar a atenção aqui que na CLT, no que tange à contribuição sindical, não há estabelecimento de necessidade de colocar a contribuição sindical em acordo ou convenção coletiva. Basta as 3 publicações e mais a notificação e a publicação para o edital. Dessa forma, a gente conclui dizendo o seguinte: não pensa que o legislador foi bobinho, não. Ele sabia. Esse documento assinado pelos senadores foi na véspera da aprovação do projeto de lei. E olha lá como é que eles colocaram na recomendação. Estude o modelo de extinção gradual da contribuição sindical obrigatória. Eles sabem que é obrigatória. É a mídia que está fazendo. Então, a gente tem aí várias notícias de que está se formulando medidas provisórias que vão estabelecer outras formas de contribuição, inclusive a contribuição negocial. Essa forma que está sendo gestada, a medida provisória, ela traz, além disso, o estabelecimento da aplicação do artigo 7º da Lei das Centrais, que é o artigo que determina que os artigos 578 a 610 da CLT vigorarão até que lei venha a disciplinar a contribuição negocial vinculada ao exercício do efetivo da negociação coletiva e à aprovação geral em assembleia de categoria. Isso significa que, se amanhã sai publicado uma medida provisória que regulamente a contribuição negocial vinculada ao processo de negociação, a contribuição sindical estará extinta por falta de previsão legal, uma vez que os artigos serão revogados. Dessa forma, a gente tem outras fontes de custeio, que precisaria de mais tempo aí para a gente trabalhar, mas eu me encaminho para o final, chamando a atenção de que essas novas modalidades de contratação devem ser encaradas. Nós não representamos apenas empregados, nós representamos todos os trabalhadores. Até então, a gente tem o condicionamento de falar muito da palavra empregado. E agora, como outras formas de contratação foram trazidas para o âmbito da CLT, eu não posso querer defender somente aquele que tem relação de emprego. Eu tenho que defender o trabalhador como um todo. Aquele que tem, qualquer que seja a sua modalidade de contratação, seja ele um trabalhador autônomo, um trabalhador intermitente, um trabalhador nesse sentido. Vamos para finalizar, deixa eu só passar aqui. A nossa representação, ela deve ter por eixo as novas formas de contratação, a uniformidade de ação pelos sindicatos, atentar para não abrir mão de representação e buscar meios alternativos de busca pela sindicalização. A negociação coletiva deve ter por eixo formas de contratação, retiradas de competências sindicais, inclusão de requisitos para a atuação do sindicato, não só nas rescisões, mas também nas contratações, e o alcance das negociações, podendo até se adotar sistemas híbridos de representação como forma de forçar a sindicalização, até que não se promova aí uma verdadeira reforma sindical. A atuação judicial dos sindicatos deve ser ampliada, com ações que devem ser analisadas com muito cuidado diante da sucumbência. Reforçar ações coletivas. Nós precisamos ter mais ações coletivas, impetrar mais ações civis públicas, exercer o tridimensionalismo do movimento sindical. A fase pré-processual em questões de negociação,
se utilizar dos ambientes de mediação, seja ele tanto na Justiça do Trabalho como no próprio Ministério Público, quando assim necessitar de segurança jurídica. Atentar que a reforma trabalhista assegurou às entidades sindicais, por elas serem entidades sem fins lucrativos, que o depósito recursal é só de 50%, é metade do valor. E que agora também está estabelecido na reforma trabalhista que quando nas ações judiciais se tiver qualquer tipo de nulidade de cláusula por convenção ou acordo coletivo, o sindicato será chamado a atuar como litisconsorte necessário. Dessa forma, eu entendo que está posta, caminhos existem, vocês têm condições de, diante desse cenário, buscar alternativa de fortalecer a representação com a utilização das suas prerrogativas e cabe a nós levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mãos à obra, tudo depende de nós. Vamos nos planejar e agir, sabendo ainda que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Estamos em tempo de mudanças, mas as mudanças, se elas não ocorrerem, se o povo se levantar, o jogo acaba. Muito obrigada.